Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Márcia Michele e sou orientada pelo professor Ronaldo Gismonte. Hoje falaremos sobre um caso de febre de origem obscura e esplenomegalia gigante. Relembramos a todos que o uso deste material é destinado a médicos e estudantes de medicina, não devendo ser utilizado por profissionais de outras áreas. Relato de caso. Homem, 77 anos, internado para investigação de quadro febril iniciado há cerca de 6 meses. Relata que o quadro iniciou após o retorno de uma viagem a trabalho para Fortaleza. A febre persistente oscilava de 38 a 40 graus, com presença de calafrios e sudorese noturna, que cediam com o uso de dipirona. Não refere nenhum padrão para o surgimento durante o dia, podendo variar os horários no qual manifestava o sintoma. E ainda diz que por vezes ficava dias sem ter febre, uma semana ou mais, e depois a mesma retornava. Além disso, houve perda ponderal em torno de 8 quilos nos últimos 3 meses, associado à falta de apetite. Há um mês, apresentou quadro de confusão mental após um pico febril de 40 graus Celsius, cujos sintomas permaneceram por apenas um dia. Nega outros sinais e sintomas associados. Trata-se de um paciente ex-etilista com importante histórico de consumo de bebidas fermentadas e destiladas e que cessou o uso de bebidas alcoólicas há mais de 30 anos. Ex-tabagista com carga tabágica de 32 maços ano, tendo cessado o fumo há 5 anos. Ao exame físico, apresenta pressão arterial de 126/90, frequência cardíaca de 78 e frequência respiratória de 18. Encontra-se afebril, porém em uso de antitérmico em esquema SOS. Está lúcido e orientado no tempo e no espaço e em regular estado geral. Bastante emagrecido, hipocorado 2 cruzes em 4, hidratado, acianótico e anictérico. No exame de cabeça e pescoço, palpa-se um linfonodo em cadeia cervical posterior direita, móvel, de consistência fibroelástica, indolor e medindo cerca de 1,5 cm. Ao exame do aparelho cardiovascular, apresenta sopro mesosistólico em foco mitral, com irradiação para a carótida direita. O abdômen é indolor à palpação. Pela hepatimetria, fígado com 15 centímetros, de consistência firme e indolor, a 4 centímetros do rebordo costal direito. O espaço de Traube é maciço à percussão, baço de borda romba em fossa ilíaca esquerda, a 10 centímetros do rebordo costal esquerdo, na linha M clavicular. Seguindo a investigação, montamos uma lista de problemas com os sinais e sintomas do paciente. O mesmo apresenta uma febre prolongada e depois tomamos conhecimento de que já havia passado por investigação em outros hospitais, permanecendo sem diagnóstico. Logo, já podemos considerar como uma febre de origem obscura. Além disso, apresentava emagrecimento, palidez, sopro mesosistólico em foco mitral, calafrios, sudorese noturna, hepatomegalia, uma esplenomegalia gigante, além de uma linfonodomegalia questionável, um quadro de confusão mental e um histórico de etilismo e tabagismo. A partir da lista de problemas, montamos agora uma lista de diagnósticos sindrômicos, que irão nos ajudar a pensar nas hipóteses diagnósticas. A febre, com os calafrios e a sudorese noturna, poderiam formar uma síndrome febril. O emagrecimento se encaixa na síndrome consumptiva. A palidez, com o sopro em foco mitral, poderiam fazer parte de uma síndrome anêmica. A hepatomegalia, com a esplenomegalia, dentro de uma síndrome de hepatoesplenomegalia, sendo que essa esplenomegalia ela está dentro ainda de uma síndrome de esplenomegalia gigante, que nos darão algumas hipóteses específicas. O paciente apresentou ainda um quadro de confusão mental após um pico febril. Podemos pensar aqui em uma síndrome psicorgânica aguda, ou delírium. Estando montado, então, o nosso quadro de diagnósticos sindrômicos, temos que destacar dali o que mais nos chama a atenção, para que isso facilite o nosso raciocínio clínico. 2 síndromes, em especial, se destacam nesse caso. A síndrome febril, com uma febre de origem obscura, e a síndrome de esplenomegalia gigante. É a partir delas que iremos traçar as nossas hipóteses diagnósticas,
tentando encontrar aquela que mais se encaixe no quadro do paciente. Para começarmos a traçar nossas hipóteses diagnósticas, devemos pensar nas causas de febre de origem obscura e nas causas de esplenomegalia gigante, tentando encontrar doenças em comum. As principais causas de febre de origem obscura são doenças infecciosas, como tuberculose, AIDS, endocardite, malária, calazar, neoplasias, como neoplasias hematológicas, carcinomas, colagenoses, tais como lúpus, vasculites, e doenças granulomatosas, como a sarcoidose e doença de Crohn, dentre outras. Já as principais causas de esplenomegalia gigante são a leucemia mieloide crônica, mielofibrose, doença de Gaucher, linfoma, principalmente os indolentes, tricoleucemia, calazar, síndrome de esplenomegalia tropical, beta-talassemia major ou intermédia grave e AIDS na presença de infecção pelo complexo Mycobacterium avium. Vimos então que existe uma grande lista de causas de febre de origem obscura, bem como de doenças que podem causar esplenomegalia gigante. Para filtrarmos um pouco mais as nossas hipóteses diagnósticas, devemos pensar naquelas doenças onde podemos encontrar tanto a febre quanto a esplenomegalia gigante. E pensando na idade do paciente e no quadro geral que o mesmo apresenta, os dois grandes grupos de doenças que irão chamar mais a nossa atenção para uma investigação inicial serão as neoplasias hematológicas e doenças infecciosas, em especial a leishmaniose visceral ou calazar. É importante ressaltar aqui que, apesar do nosso paciente estar com um aspecto bem doente e consumido, ele não estava grave e por isso não houve necessidade de iniciar nenhum tratamento empírico, pois houve tempo de pedir exames e aguardar resultados. E outro ponto importante é que, mesmo que não façam parte das nossas principais hipóteses diagnósticas, é essencial que se faça o rastreamento de doenças agudas potencialmente fatais, como, por exemplo, a endocardite. Dando seguimento, iremos falar sobre a investigação inicial do caso, citando os principais exames complementares que não poderiam faltar. O hemograma completo e a hematoscopia devem ser solicitados, uma vez que estamos pensando em doenças hematológicas ou infecciosas. O VHS está caracteristicamente aumentado nas nossas principais hipóteses. Uma bioquímica irá nos ajudar a ter uma noção do estado geral de saúde do paciente e pode nos dar pistas diagnósticas. Deve conter pelo menos glicose, proteínas, eletrólitos, função renal, função hepática, hepatograma, proteína C reativa, vitamina B12, ácido fólico e cinética do ferro. A eletroforese de proteínas também é importante neste quadro. O calazar, por exemplo, cursa com aumento dos níveis de globulinas e uma inversão do padrão albumina-globulina. Exames de imagem, como ultrassom abdominal, que irá ajudar a avaliar o tamanho do baço. E para as hipóteses infecciosas, seria importante pedir exames sorológicos para calazar, imunofluorescência ou ELISA. E em seguida, de acordo com os resultados dos exames iniciais e se houver necessidade, temos ainda o recurso da abordagem invasiva dos tecidos que estão aparentemente doentes, como por exemplo a medula óssea, da onde podemos obter aspirado ou até mesmo biópsia, linfonodos, que também podem ser biopsiados, ou fígado. A abordagem invasiva do baço geralmente é deixada como último recurso, já que se trata de um procedimento com maiores riscos. Passado o paciente, então, pela investigação inicial, destacaremos agora as principais alterações que foram encontradas nos exames de admissão. O mesmo apresentava uma anemia com hemoglobina de 7,2 e hematócrito de 22,5, uma leucocitose de 23.300, e aqui é importante destacar que a hematoscopia mostrou 74% de linfócitos com células de aspecto linfóide e algumas com projeções citoplasmáticas, e apenas 16% de segmentados. A
apresentava ainda 128 mil plaquetas, nenhuma alteração significativa nos eletrólitos, uma função renal um pouco alterada com 74 de ureia e 1,53 de creatinina, a eletroforese sem alterações, sorologia para leishmaniose negativa e uma ultrassom abdominal com baço e fígado de dimensões aumentadas. O teste para Kala-Azar realizado foi um teste rápido através do método de imunocromatografia. As alterações no hemograma e na hematoscopia e a negativação dos testes sorológicos para Kala-Azar fortaleceram as hipóteses de neoplasias hematológicas. Sendo assim, em sequência, foi realizado um aspirado e uma biópsia de medula óssea. No aspirado, o mielograma mostrou células que aparentavam hairy cell e neste momento foi suspeitado de tricoleucemia. Porém, a biópsia veio com histopatológico inconclusivo e não permitiu fechar o diagnóstico. Em sequência, foram realizados biópsia de medula óssea novamente, biópsia hepática e também foi realizada uma biópsia linfonodal. E ao final das investigações com biópsias teciduais, conseguiram documentar presença de células de Riedstenberg e o histopatológico confirmou o diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Para finalizar, o caso tratava-se então de um linfoma de Hodgkin com acometimento extranodal e sintomas B, febre, emagrecimento e sudorese noturna. E assim foi concluída a investigação do caso. Agradecemos a todos pela atenção e caso tenham gostado, curtam a nossa página no Facebook, Clínica Médica UF, e até a próxima!